Boa noite, senhoras e senhores presentes, ouvintes pela rádio, pela internet e senhores vereadores. Hoje, quinta-feira, 18 de março de 2020, quarta sessão ordinária da quarta sessão legislativa da legislatura 2017-2020. Expediente. O senhor primeiro secretário fará a chamada regimental. Vereador Anderson Santos Ribeiro, presente. Écio do Prado. Presente. Hélio Francisco Borges dos Santos Filho. Presente. José Nilson Santos Doller. Luiz Eduardo Santos Ribeiro. Presente. Luiz Fernando Braga de Oliveira. Presente. Moacir Cândido da Silva. Reginaldo Lima Moreira. Presente. Wilton Gonçalves da Silva Timbu. Havendo quórum em prol da comunidade de São José do Barreiro, com a bênção de Deus e de nosso padroeiro São José, declaro aberta a presente sessão. Em votação, a ata da terceira sessão ordinária de 5 de março de 2020. Os senhores vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados. Aprovada. Os senhores autorizam a doutora Ângela para fazer a leitura? São José do Barreiro, 17 de março de 2020. Ofício GP 21/2020. Excelentíssimo Senhor, pelo presente vem a presença de Vossa Excelência a fim de encaminhar o Decreto 9 de 16 de março de 2020, que adota medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo Covid-19. Atenciosamente, Alexandre Siqueira Braga, Prefeito Municipal. Ao Excelentíssimo Senhor Luiz Eduardo Santos Ribeiro, Vereador Presidente da Câmara Municipal de São José do Barreiro. Deu o decreto? Decreto número 9, de 16 de março de 2020. Adota, no âmbito da administração pública direta e indireta, medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo Covid-19, novo coronavírus, bem como sobre recomendações ao setor privado. Alexandre Siqueira Braga, Prefeito Municipal de São José do Barreiro, no uso de suas atribuições legais, considerando a declaração de emergência em saúde pública de importância internacional pela Organização Mundial de Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus, Covid-19. Considerando a portaria número 188 GMMS de 4 de fevereiro de 2020, que declara emergência em saúde pública de importância nacional pelo Ministério da Saúde em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus. Considerando a portaria número 356 de 11 de março de 2020, que dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei Federal número 13.979 de 2020. Considerando o Decreto Estadual número 64862 de 13 de março de 2020, que dispõe sobre a adoção no âmbito da administração pública direta e indireta de medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo Covid-19, novo coronavírus, bem como recomendações no setor privado e estadual. Considerando ainda a necessidade de mitigação e disseminação dos casos de Covid-19 em face dos elevados riscos à saúde pública, decreta. Artigo 1º. Ficam suspensas as férias e afastamento dos profissionais do setor de saúde, podendo haver convocação daqueles que já se encontram em gozo de férias. Artigo 2º. Nos termos do inciso 3 do parágrafo 7º do artigo 3º da Lei Federal 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, poderão ser adotadas as seguintes medidas. 1. Determinação de realização compulsória de a. Exames médicos. B. Testes laboratoriais. C. Coleta de amostras clínicas. D. Vacinação e outras medidas profiláticas. E E. Tratamentos médicos específicos. 2. Estudo ou investigação epidemiológicas. 3. Requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipóteses em que será garantido o pagamento posterior de indenização justa. Artigo 3º. Fica dispensada a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Covid-19, coronavírus, de que trata este decreto nos termos do artigo 4º da Lei Federal nº 13.979/2020. Artigo 4º. Fica autorizado, de acordo com a determinação do chefe imediato, o trabalho remoto para os servidores com 60 anos ou mais, portadores de doenças crônicas, grávidas e para os servidores que retornarem de férias, viagens ou afastamentos legais, que chegarem de locais ou países com transmissão comunitária do Covid-19, exceto na área de saúde.
Artigo 5º. Fica proibida a realização de eventos públicos, bem como recomendada a suspensão de eventos às organizações privadas e entidades religiosas. Artigo 6º. A partir de 16 de 3 de 2020, será facultado o comparecimento dos alunos da rede municipal de ensino nas escolas, sendo que haverá suspensão geral das aulas a partir de 23 de 3 de 2020, até nova determinação, de acordo com as orientações do Ministério da Saúde e Secretaria Estadual de Educação. Artigo 7º. Ficam suspensas todas as atividades na Diretoria de Esportes e no Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, especialmente as atividades que envolvam pessoas com 60 anos ou mais, devendo ser encaminhada a recomendação para que as entidades particulares que realizam atividades voltadas aos idosos suspendam suas programações. Artigo 8º. Determina-se aos servidores em geral que os cuidados preventivos, como evitar locais com aglomeração de pessoas e a higienização correta das mãos, devem ser adotadas por todos. Artigo 9º. Recomenda-se à população em geral que os cuidados preventivos, como evitar locais com aglomeração de pessoas e a higienização correta das mãos, devem ser adotados por todos. Artigo 10. Adote-se as medidas pertinentes visando a mitigação e disseminação dos casos de Covid-19 neste município. Artigo 11. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. São José do Barreiro, 16 de março de 2020, assinado pelo prefeito municipal Alexandre Siqueira Braga. Requerimento número 24/2020. Solicita informação sobre o espaço público. Requer, nos termos regimentais, após ouvido do outro plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a nos encaminhar a solicitação de espaço público, comprovante de pagamento e o valor cobrado pelo espaço utilizado pelos food truck no evento de feriado de aniversário da cidade, do dia 9 de março de 2020. Justifica esse requerimento, tendo em vista o dever de fiscalização do vereador. São José do Barreiro, 16 de março de 2020, assinado pelo vereador Hélio Francisco Borges dos Santos Filho. Requerimento número 25/2020. Solicita informação sobre medidas preventivas. Requer, nos termos regimentais, após ouvido do outro plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que nos informe sobre as providências que estão sendo tomadas visando a prevenção quanto à disseminação do coronavírus em nosso município. Justifico este requerimento tendo em vista a condição de distância turística de nossa cidade, que semanalmente recebe pessoas de outras cidades. Aproveito ainda para também sugerir ao excelentíssimo prefeito municipal a contratação de um médico especialista infectologista ou pneumologista, para dar consultas aos barreirenses ao menos 1 ou 2 dias por semana. As medidas preventivas neste momento são essenciais para garantir a saúde dos cidadãos, e a contratação de um profissional especializado seria de bom ouvido para orientar pessoas sobre suas condições clínicas, uma vez que estamos com a pandemia instalada no país e existem dúvidas de como devemos proceder ou tratar o vírus, que pode ser fatal em caso de falta de atendimento rápido e eficaz. São José do Barreiro, 16 de março de 2020, assinado pelo vereador Hélio Francisco Borges dos Santos Filho. Requerimento número 26/2020. Solicita informação sobre manutenção de estrada. Requer, nos termos regimentais, após ouvido do outro plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal se há previsão de manutenção na estrada que liga o bairro de Formoso ao bairro do Máximo. Justifica este requerimento, pois é uma estrada de muita utilidade para os moradores dos dois bairros, e a mesma encontra-se em péssimas condições. São José do Barreiro, 16 de março de 2020, assinado pelo vereador Hélio Francisco Borges dos Santos Filho. Requerimento número 27/2020. Solicita imagem das câmeras de segurança da UBS. Requer, nos termos regimentais, após o ouvido do plenário, seja oficiado ao excelentíssimo prefeito municipal que nos informe o que segue. Cópia em mídia das câmeras de segurança interna e externa da UBS de São José do Barreiro, referente aos dias 14, 15 e 16 de março de 2020, das 0h01 até as 23h59. Requer ainda cópia em mídia das câmeras de segurança da frente da Prefeitura Municipal, referente aos mesmos dias e horários. Justifica-se este requerimento, tendo em vista o dever de fiscalização do vereador. Sala das Sessões, 16 de março de 2020. Assinado o vereador Luiz Eduardo Santos Ribeiro. Requerimento número 28/2020. Solicita cópia de planilha de movimentação diária. Requer, nos termos regimentais, após o ouvido do outro plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que nos informe o que segue. Solicito cópia da planilha da movimentação diária contendo o nome dos motoristas e destino das viagens dos veículos Renault Duster, placa EOB 6114 e Fiat Toro, placa FOT 7205, referente aos meses de novembro e dezembro do ano de 2019. Solicito ainda o nome do responsável que autorizou e liberou os carros acima citados para as viagens referentes aos meses de novembro e dezembro de 2019.
Justifique-se requerimento, tendo em vista o dever de fiscalização do vereador. Sala das Sessões, 16 de março de 2020. Assinado vereador José Eduardo Santos Ribeiro. Requerimento número 29/2020. Solicita informações sobre médico de plantão. Requer, nos termos regimentais, após ouvido do outro plenário, seja oficiado ao Santíssimo Senhor Prefeito Municipal, a nos informar quem eram os médicos de plantão nos dias 7 e 9 de março do corrente. Justifica este requerimento, tendo em vista o dever de fiscalização do vereador. São José do Barreiro, 16 de março de 2020. Assinado vereador Hélio Francisco Borges dos Santos Filho. Indicação número 2/2020. Indica nos termos regimentais ao senhor prefeito municipal que seja instalado quebra-molas na rua Manuel Pereira de Souza, atrás da rodoviária, e também na rua Simeão Nogueira, rua Mercado Moura. Justifico tal indicação, tendo em vista a segurança dos moradores destas ruas. Sala das Sessões, 16 de março de 2020. Assinado vereador Hélio Francisco Borges dos Santos Filho. Indicação número 3/2020. Indica nos termos regimentais ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja trocado o local do quebra-molas em frente à oficina do senhor Nivaldo, na rua da Água Santa. Justifico tal indicação, tendo em vista que está cada dia mais difícil para o proprietário da oficina manobrar os veículos em frente à mesma. Sala das Sessões, 16 de março de 2020. Assinado vereador Hélio Francisco Borges dos Santos Filho. Decreto número 03. Encerrada a leitura de expediente, está autorizado aos senhores vereadores para pronunciamento na tribuna para tratar de matéria de expediente, com tempo limite de 10 minutos. Algum vereador? Nenhum. Ordem do dia. Em discussão, o substitutivo ao projeto de lei número 01 de 2020, do Legislativo. Solicita, doutora? Solicita a doutora para que faça a leitura do projeto. Substitutivo ao projeto de lei 1/2020. Dispõe sobre revisão geral anual aos servidores ativos e inativos do Poder Legislativo do município de São José do Barreiro. Artigo 1º. Fica concedido a título de revisão geral anual aos servidores ativos e inativos do Poder Legislativo de São José do Barreiro o percentual de 4,794%, índice este concedido aos servidores e agentes políticos do Poder Executivo Municipal no presente exercício. Artigo 2º. As despesas com execução da presente lei correrão por conta de verbas próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2020, revogadas as disposições em contrário. São José do Barreiro, 16 de março de 2020, assinado pela mesa da Câmara. Parecer técnico. Senhor presidente, senhores vereadores, encontra-se nessa assessoria para parecer o projeto de lei 1/2020, de autoria da mesa da Câmara, que dispõe sobre revisão geral aos servidores ativos e inativos do Poder Legislativo do município de São José do Barreiro, São Paulo. Veio acompanhado de mensagem justificativa, pela qual esclarece o autor que referido projeto visa dar atendimento ao direito estabelecido pelo artigo 37(10) da Magna Carta. A revisão geral anual é direito do servidor e visa atualizar o poder aquisitivo dos vencimentos e subsídios, fazendo com que a remuneração seja permanente e que se mantenha o seu valor real. Muito embora o Poder Legislativo venha observando o limite imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal, é certo que esse direito é exceção ao cumprimento do limite de despesa, artigo 22, parágrafo único, inciso 1 e artigo 71, razão pela qual está dispensada até mesmo a apresentação do relatório de impacto orçamentário e financeiro, artigo 17, parágrafo 6º. Está em tramitação pelo Supremo Tribunal Federal ação onde se discute a iniciativa de tal projeto. Assim, para evitar problemas futuros, a substituição do projeto concedendo o mesmo índice concedido para os servidores do Executivo ao Legislativo é medida que se requer e impõe. Com relação aos pressupostos de constitucionalidade e legalidade e aos requisitos de oportunidade e conveniência, entendemos estarem todos presentes, razão pela qual não vemos impedimento para que seja o projeto remetido ao plenário para deliberação. O quórum de maioria simples e a votação é simbólica. Ao meu parecer, salvo melhor juízo, São José do Barreiro, 16 de março de 2020, doutora Ângela Maria Rezende Rodrigues, assessora jurídica. Comissão de Justiça e Redação. Senhor presidente e nobres vereadores, encontra-se nesta comissão para parecer projeto de lei que dispõe sobre a revisão geral anual aos servidores ativos e inativos do Poder Legislativo do município de São José do Barreiro.
Acatamos em totam as considerações feitas pela digna assessoria jurídica, podendo o projeto ser remetido a plenário para deliberação. Ao meu parecer, sob censura dos demais membros dessa respeitável comissão. São José do Barreiro, 16 de março de 2020. Assinado, vereador Hélio Francisco Borges dos Santos Filho, relator, vereador Luiz Fernando Braga de Oliveira, presidente, e vereador Moacir Cândido da Silva, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Senhor presidente, senhor membro, encontra-se nesta comissão para parecer o projeto de lei que dispõe sobre revisão geral anual aos servidores ativos e inativos do Poder Legislativo do município de São José do Barreiro. Acatamos em toto o parecer da assessoria jurídica em relação às matérias orçamentária e financeira, devendo o projeto ser remetido a plenário para deliberação. É o meu voto, sob censura dos demais membros da comissão. São José do Barreiro, 16 de março de 2020. Assinado o vereador José Nilson dos Santos Dollar, relator, vereador Reginaldo Lima Moreira, presidente, e vereador Luiz Fernando Braga de Oliveira, membro. Em votação. O processo... Verdade. Em discussão, perdão, gente. Em discussão, o projeto que a doutora Ângela acabou de ler. Boa noite, senhor presidente, aos colegas vereadores, aos funcionários e os presentes. Só gostaria de deixar registrado que tem gente, às vezes, assistindo pela internet e as pessoas presentes que essa revisão é apenas para os funcionários da Câmara, isso, não os vereadores, para todos ficarem cientes. Só os funcionários que trabalham na Câmara e os inativos, que são os aposentados. Boa noite. Bem colocado o que o Ellen falou. Esse projeto é revisão geral anual, que é dada somente aqui, pelo menos. O que tinha vindo do Executivo pedia também para os agentes políticos, e aqui nós não colocamos agentes políticos, somente os 3 funcionários concursados, que é a Milênio, João Paulo e a Fabiane, e uma aposentada que tem. Então, essa revisão é somente para esses 4. Mais algum vereador? Então, em votação. O processo é simbólico e o quórum é de maioria simples. Os senhores vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados. Aprovado por todos. Em discussão, requerimento número 24 de 2020. Em votação. O processo é simbólico e o quórum é de maioria simples. Os senhores vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados. Aprovado por todos. Em discussão, requerimento número 25 de 2020. Em votação. O processo é simbólico e o quórum é de maioria simples. Os senhores vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados. Aprovado por todos. Em discussão, requerimento número 26 de 2020. Em votação. O processo é simbólico e o quórum é de maioria simples. Os senhores vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados. Aprovado por todos. Em discussão, o requerimento número 27 de 2020. Em votação. O processo é simbólico e o quórum é de maioria simples. Os senhores vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados. Aprovado por todos. Em discussão, o requerimento número 28 de 2020. Em votação. O processo é simbólico e o quórum é de maioria simples. Os senhores vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados. Aprovado por todos. Em discussão, requerimento número 29 de 2020. Em votação. O processo é simbólico e o quórum é de maioria simples. Os senhores vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados. Aprovado por todos. Encerradas as votações, está autorizado aos senhores vereadores para pronunciamento na tribuna em explicações pessoais, com tempo limite de 10 minutos. Vereador Chaparral. Boa noite a todos. Senhor presidente, como ficou combinado de eu fazer a abaixo-assinada sobre o ônibus e a melhoria da estrada de Resende, praticamente ela está concluída. Então agora a gente precisa levar lá na prefeitura e na Câmara de Resende, protocolar lá, e está aqui abaixo-assinado. Agora é só levar para a gente ver o que a gente pode conseguir em cima disso. Bom, todo mundo fala que a gente está protegido pelo 190. O que acontecer,
é ligar para 190. Se tiver um bandido entrando na sua casa, você liga para quem? Para 190. Bom, todo mundo acredita que 190 está te protegendo. Que você não pode ter uma arma em casa, que você não pode se defender, porque 190 tá em cima. Bom, eu precisei do 190 no dia 7/3 de 2020, às 5h13 da manhã. Aí, eu fui orientado para ligar para 190. Liguei para 190. Que atendeu uma cabo. Expliquei o que estava acontecendo, o que estava acontecendo em Formoso. Ela falou para mim o seguinte: não, você não tem que ligar aqui não, você tem que ligar para 181. Pô, então eu tô louco. Entendeu? Bom, eu liguei para 181, nem chamava. Se eu precisasse defender minha família, ou me defender dentro da minha casa, eu estava morto, porque o 190 não existe. Para mim, naquela hora, ele não existiu. Até que me prove o contrário. Entendeu? Então, eu estou aqui, liguei para mais 3 delegacias, ninguém, nem chamava. A única delegacia que me atendeu nesse horário foi Queluz, que me deu um apoio. Assim mesmo, a Civil chegou lá em Formoso 9h da manhã. Mas pelo menos foi. A militar, o 190, simplesmente falou o seguinte: não é aqui que você liga não, você liga para 181. E isso que eu estou falando aqui, na tribuna, isso está registrado lá na PM. Não é mentira. Meu telefone está lá, eu me identifiquei e... Não é que eu sou mais do que ninguém, não quero ser mais do que ninguém, mas eu tinha que me identificar. Simplesmente ela disse que não é lá que eu tinha que ligar para 181. Pô, se você for depender do 190, isso é o que eu senti, você está morto. Agora, o 190 tem sim, para um coitado que vem com a moto, documento vencido, porque ele não pôde pagar, aí eles arrebentam o cara. Aí eles arrebentam, entendeu? Mas, agora... Você não pode se defender na sua casa, você não pode ter uma arma, porque você liga para 190. Se você for depender hoje de 190, você está morto. Está morto. Então, para mim, naquela hora, o que eu senti, que 190 é uma propaganda enganosa. Posso até que eu venha eu vou ter que responder por isso. Mas é o que eu senti na hora. Então, está aqui a minha indignação. Espero, Coronel Alencar, que o senhor assumiu a polícia, a militar. Coronel Alencar, que o senhor possa resolver isso para a gente, porque isso que eu passei, o estado de São Paulo inteiro deve estar passando isso. Infelizmente, é a pura verdade. Até que me prova o contrário, 190 pouco funciona. Boa noite. Boa noite. Mais algum vereador? Vereador Anderson. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, pessoal aqui do plenário. Chaparral, é meio lamentável mesmo a situação. Você se identificou tudo e não foi atendido. Agora, vai uma população lá, liga, aí que ele não atende mesmo. Você se identificando como vereador da cidade e não consegue ser atendido, é terrível. Então, depender de mim também lá, de cobrar alguma coisa junto com a Polícia Militar, você pode contar comigo. Eu acho que nós precisamos que funcione esse 191. E outra coisa, eu só queria conversar sobre esse negócio do coronavírus aí. A gente está vendo o desempenho da Prefeitura, nós legislativo, acho que a gente tem realmente está orientando e participando de todas essas prevenção, gente, que a coisa é séria. A gente só vê a parte de prevenção, mas não vê ninguém falar de cura. Então, a pessoa de idade que puder ficar em casa, realmente não tiver lugar muito tumultuado, que não chega mais gente junto para tentar se prevenir, porque realmente eu estou vendo que está sendo preocupante para todo mundo. Hoje mesmo eu tive até Lorena, realmente
na rua você não vê ninguém, está todo mundo escondido, com medo, se prevenindo. Então nós temos que se proteger, todo mundo, a população, para realmente ver se esconde um pouco desses vírus, para até ver se descobre alguma cura, porque a saúde não aguenta. Eu não sei como vai ficar os enfermeiros, os médicos, que estão de contato direto com as pessoas. Gente, se pegar neles, vai matar eles. Aí, o que o povo vai fazer sem o médico, sem o enfermeiro, sem o motorista da ambulância, nós temos um aqui, ele vai estar de contato junto com o paciente com esse vírus. Então, é muito preocupante. Esse pessoal que estão de frente mesmo na saúde, a situação deles é muito delicada e nós temos que dar o apoio total, o Poder Executivo junto com o Legislativo, para esse funcionário também que possa realmente estar exercendo a sua função, sem poder estar perdendo a sua vida também, ajudando os outros. Só isso, muito obrigado. Obrigado. Mais algum vereador? Não vai falar? Vereador Hélio. Eu reitero meu boa noite a todos. Vou falar dos meus requerimentos. Um deles da estrada lá que liga Formoso ao Máximo. Passei nela sábado e vi que está em péssimas condições. Então fiz um requerimento para saber se a prefeitura tem previsão para mandar a equipe lá para dar manutenção, porque é uma estrada muito importante para os moradores do bairro do Formoso e do bairro do Máximo. Já são bairros afastados e eles necessitam muito daquela estrada. Um outro requerimento meu Você tem a... O outro requerimento meu é sobre o espaço público concedido na festa de 9 de março, aniversário da cidade, para os food truck. Então quero saber se foi feito solicitação de espaço, se foi pago, se foi o comprovante e qual o valor cobrado no espaço. Pessoal, food truck são comerciantes ambulantes de outras localidades, então nada mais justo que eles virem aqui pagar. Quando tem festa aqui, eles vêm, arrecadam o dinheiro, vão embora, mas eles têm que pagar. Os ambulantes de São José do Barreiro, quando tem festa, eles pagam, então, por isso que eu estou fazendo esse requerimento. Um outro requerimento meu também é sobre as medidas preventivas com relação ao coronavírus. Acabamos de ouvir a doutora falando do decreto do prefeito e não vi nenhum artigo no decreto, uma montagem de um comitê de gestão de crise. Não via mencionado nenhum artigo que fala sobre isso. E os integrantes desse comitê, que deve ser constituído pelos membros que estão à frente da administração, e teria que ter ali as pessoas que integram esse comitê para todos da população estar ciente e a quem recorrer. Então, por isso que eu faço requerimento, na medida preventiva também, para estar dando informação à população, que é uma coisa de suma importância. Essa doença aí está abalando todo mundo, não é só Brasil, São José do Barreiro, é todo mundo. Então, nós temos que nos prevenir. E com relação a umas indicações minhas aí sobre os quebra-molas, já não é de hoje que eu venho fazendo. Tem um que eu já faço desde 2017, que é a transferência da onde o quebra-mola está para outro local, que fica atrapalhando o estabelecimento do comércio do Nego do Nivaldo. Quebra-mola é bem em frente à entrada, então sempre venho pedindo para a prefeitura tirar de lugar lá para melhorar o acesso dele, mas vejo que fica em vão. Mas
A gente brasileiro não desiste nunca. E outras duas indicações é com relação à instalação de 2 quebra-molas, tanto na rua Simeão Nogueira, ali no lote, que é a rua do Mercadinho Moura. Os moradores ali sempre reclamam que os carros ali passam em alta velocidade. Então, eles pediram para mim fazer uma indicação. E na rua atrás da rodoviária, a rua da casa do Wagner ali, onde a fábrica tem um galpão ali. Ali também os moradores ali pediram, então eu venho fazer esse requerimento aí. E um assunto que aconteceu aí essa semana, esse final de semana, na unidade básica de saúde do nosso município, o colega motorista me relatou que ele foi desacatado, teve desacato a um funcionário. Ele tomou as medidas aí que tem que ser tomadas, e espero que as providências sejam tomadas, que isso não pode acontecer em maneira nenhuma, ainda mais agora que a gente está numa situação delicada. Então a gente tem que ajudar o outro, não é ter desavenças, principalmente na área da saúde. Então a gente tem que respeitar o funcionário, ele está lá trabalhando, a gente tem que saber o que está acontecendo primeiro, para depois chegar lá e, se caso aconteceu isso mesmo, se houve desacato com a pessoa dele, a polícia vai apurar. Isso não pode acontecer. Então, espero que as autoridades competentes tomem providência, que nós aqui vamos ficar atentos a isso, e tudo que precisar aí, que tiver ao meu alcance, para dar publicidade e transparência no que aconteceu, pode contar com o vereador. O vereador está aqui para ajudar todos. E falo aqui com o colega funcionário que pode contar comigo. Porque isso eu acho que é um absurdo. A pessoa ir no trabalho do outro e desacatar a pessoa, ali não é momento disso. Ali é local de trabalho. Então a pessoa tem que se pôr no lugar dela. Então o funcionário vai lá para trabalhar e é ofendido. Isso não pode acontecer em lugar nenhum. Não é só lá não, em lugar nenhum. Então fica aqui meu repúdio. Boa noite a todos. Boa noite. Mais algum vereador? Eu vou usar a tribuna. Boa noite, senhoras e senhores, ao pessoal hoje presente aqui. Hoje uma grande plateia comparada com a dos outros dias. 5 pessoas hoje aqui. Obrigado pela presença. Funcionários. Eu só queria falar também com relação a esse fato que aconteceu essa semana na UBS aqui do município. Porque realmente é inadmissível a gente ter uma pessoa, pai de uma autoridade aqui do município, ter ido lá e desacatado um funcionário da forma que pelo menos nos foi contada. Então, por isso eu fiz um requerimento aqui pedindo em mídia as imagens da câmera de segurança. Independente de ter áudio nelas ou não, eu quero essas imagens para a gente ver se realmente o que aconteceu é verdade, e vamos ver se essas imagens não vão ser apagadas, como foi há um tempo atrás, que essa mesma pessoa que desacatou esse funcionário esse final de semana chegou lá chutando cadeira de roda, chutando porta, falando que quem mandava lá era tal pessoa e que ele tinha que ser atendido com prioridade, aonde deveria, pelo contrário, se dar o respeito e se colocar no lugar como qualquer outro cidadão. Mas aqui estamos vendo coisas esquisitas acontecendo. Pessoas achando que são superiores a um funcionário no exercício da sua função e a qualquer outro
da população aqui e a toda a população, né? Então eu pedi essas imagens da câmera de segurança e espero que não sejam apagadas, porque da outra vez foi. Então, vamos ver se vai chegar essas imagens aqui. Então eu quero que fique registrado em ata que eu pedi isso, imagens do dia 14, 15, 16, um dia antes e um dia depois, para não ter falha. E vamos ver se as imagens lá de frente pegam o que aconteceu, para a gente analisar aqui e ajudar até mesmo as autoridades e levar também ao conhecimento do Ministério Público, caso seja necessário. E se um funcionário também for de acordo e quiser que a gente ajude com relação a isso. No mais, muito obrigado, boa noite, fiquem com Deus. Mais algum vereador? Vereador Edson. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, presentes aqui no plenário, funcionários da Câmara. Bom, o assunto, acho que já está até enjoativo, né? A mídia falando sobre o coronavírus, mas a importância, né, depende de todos nós. É um vírus que veio, né, até eu brinquei esse tempo atrás que estamos para a Terceira Guerra Mundial, até pode ser um exagero, né? Mas ela não tem armas, mas ela é eficaz, né? Países de primeiro mundo, França, Alemanha, Itália, são os países mais afetados, né? E ela está chegando aqui no Brasil e brevemente, se Deus quiser, eu não gostaria que chegasse aqui, mas dificilmente não chegará. São José hoje teve o primeiro caso confirmado, São José dos Campos, né? É uma funcionária, até o Anderson falou da saúde, é uma funcionária de 21 anos da saúde de um hospital particular. E eu acho que nós, né, é o mínimo, vamos colaborar. A população tem que colaborar. Não precisa ter esse... A gente está vendo na televisão, essa correndo aos supermercados para estocar que vai faltar. Eu não acredito até nisso, que um item ou outro até possa vir a faltar. Mas, você vê, quanto mais pessoas tiverem aglomerado no supermercado, isso vai causar mais problemas para a nossa sociedade. Aqui em São José do Barreiro, graças a Deus, é um município pequeno, mas temos que tomar todos os cuidados, porque a gente recebe, igual o Elinho, né, antes falando de pessoas, hoje na loja entra pessoas de fora. Como é que você não vai atender a pessoa hoje? Entrou uma do Resende, uma acho que é do Rio de Janeiro, né, que tem casa em Formoso, morador daqui de Formoso. Mas como que não vai atender? Foi comprar até máscara, né? Não achava nas farmácias e foi comprar essa máscara, a máscara que os pedreiros usam para trabalhar. Então nós precisamos nos unirmos, porque é uma guerra que nós vamos ter que enfrentar. E isso nós não sabemos quanto tempo. Isso pode durar até ter uma previsão de até 6 meses. Então, você imagina o impacto que isso vai... Né, a gente está pensando, nós temos que pensar primeiro na saúde, mas o impacto na economia, isso vai ser um impacto muito grande. Né? Principalmente os pequenos vão sofrer muito. Nós que somos pequenos, como é que nós vamos pagar nossas contas? Hoje já vi a Sher, lá de Jacareí, já dispensou 60 funcionários, a Volks vai dar férias coletivas. Então, é um problema gravíssimo que nós vamos ter que passar. E isso vai afetar os municípios, porque os municípios dependem de Brasília, é o recurso de Brasília que vem para os municípios. Sem esse recurso, as prefeituras não sobrevivem. Então, nós precisamos ajudar. Agora é a hora de união. Não adianta querer um atacar o outro, porque as coisas têm que vir de cima para baixo. Eu não vou aqui fazer que está certo, está errado, né? Cada um tem uma opinião,
a gente vê as atitudes do nosso presidente, tinha que partir dele, você vê. 16 membros da comitiva, hoje o general Heleno também está com o coronavírus, e ele vai numa manifestação que teve lá, ele vai abraçar o povo, tirar selfie, e assim outros. Aí o Renato Gaúcho, vamos para o futebol, deu um discurso lindo no domingo após o jogo, entraram de máscara no jogo sem torcida, no outro dia estava jogando vôlei de praia, lá no futebol no Rio de Janeiro. Então, as pessoas que precisam dar exemplo, essas pessoas que precisam dar o exemplo, porque nós aqui somos pequenos, mas se não vier de cima para baixo, vai de baixo para cima, de uma maneira ou de outra, nós temos que lutar para combater esse mal, né? Esse está vindo a afetar nosso país, o mundo inteiro, né? Não é só o país, o mundo inteiro está sofrendo com esse coronavírus. Então, minha gente, agora é a hora de arregaçar as mangas. Cada um fazendo a sua parte. Você que está sentado aí, faça a sua parte, né? Por quê? É o que a gente vem escutando de especialista. Às vezes, a pessoa que tem uma imunidade maior, um jovem, ele tem o vírus, ele demora para esse vírus aparecer. E ele vai levar esse vírus para casa, para a pessoa de idade. A Itália chegou ao ponto de ir por eliminação para quem vai morrer. É fato. Pessoas acima de 80 anos de idade, essas estão condenadas. Porque não tem onde colocar mais. Tem mais de 30 mil contaminados. Então, você imagina isso aqui no Brasil, que a nossa saúde já não é grande coisa, se isso chega a 30 mil, que é uma previsão que daqui 1 mês, 2 meses, esse número pode chegar. Isso é uma previsão, né? É um gráfico que eles fizeram que pode chegar a esse montante de 30 mil pessoas no Brasil. E nós não estamos... Acho que o Brasil, não sei se está preparado para isso, né? Porque tudo demanda dinheiro. Aqueles países ricos, eles não têm recursos para fazer. O nosso é um país mais limitado financeiramente, mas se a gente fizer o básico, nós vamos conseguir vencer essa guerra. Isso é uma guerra, nós precisamos vencê-la. Senhor presidente, até queria fazer uma pequena observação. A próxima sessão é dia 2, né? 2 de abril, que até tinha uma sessão solene da campanha da fraternidade. Até o senhor poderia até entrar em contato lá com... que talvez não vai ocorrer, talvez, né? Então, até para depois comunicar aos vereadores, em geral, porque ia ter dia 2, acho que é dia 2 de abril, a próxima sessão. Então, porque as missas vão ser suspensas, já é uma determinação, acho que hoje está tendo, mas provavelmente não vai ter mais, essa é uma determinação. Os cultos, ou uma ou outra, pode até ser que contraria as determinações. Porque lá fora, né, Reginaldo, você mesmo estava falando, se você não cumprir, você vai preso. Você está na rua, está fazendo o quê? Não pode estar na rua, o cara vai preso. E aqui no Brasil as pessoas levam um pouquinho na brincadeira. Quando o governador do Rio fez o decreto para as pessoas se recolherem, o que eles fizeram? Não é feriado, gente. Eles foram para a praia. É igual agora. A escola está de recesso, não está de férias. As crianças têm que ficar em casa. Não adianta você levar as crianças para brincar na rua, com outras crianças. Então precisa ter muito cuidado. Nós não estamos de férias. Está tendo apenas um recesso. Se precisar ficar em casa, vamos ficar 3 meses em casa. Sair só por necessidade. Porque até a ida ao supermercado, né, vamos qualquer lugar. Aqui a tribuna agora pode estar contaminada. Não sei, um de nós aqui usamos a tribuna. O supermercado, carrinho, todo mundo pega o carrinho para ir para lá, para cá. Não, com certeza não é desinfetado toda hora aquele carrinho. Então a gente precisa se unir. Eu acho que é o único recado que eu deixo a todos vocês, né? E meu muito obrigado, uma boa noite. Boa noite, vereador Anderson. Só inteirando aí o companheiro Edinho,
Fora a parte de desemprego, né? Eu tive numa loja com um rapaz em Cruzeiro, ele tem 4 funcionários, falou que já mandou embora e vai ter que mandar. Agora, como é que esse povo vai sobreviver? Os do comércio, se não está vendendo, ele não tem condições de manter os funcionários, aí é mandado o funcionário embora. E como o funcionário vai sobreviver? Vai ficar complicado, a situação vai ficar muito delicada. As empresas não têm condições de manter os seus funcionários porque não consegue vender, porque o povo não está gastando, e realmente vai entrar essa onda de desemprego muito grande no nosso município, que é o que já está acontecendo. Então é meio preocupante todo mundo economizar o que puder, porque a gente não sabe o que vai ser daqui para frente. É muito preocupante, sim. Muito obrigado. Mais algum vereador? Vereador Luiz Fernando. Bom, boa noite a todos os presentes, ouvintes da rádio, a todos aqui no plenário. Só comentando sobre a indicação 02, que é a respeito dos quebra-molas, quando veio as chuvas de janeiro e fevereiro, que foram intensas, eu tive nos arredores ali, e conversando também, além do Nego do Nivaldo, conversei com o seu Manuel e a dona Ana, que são vizinhos ali. Essa mudança do quebra-mola, depois eu vim a conversar com o encarregado da prefeitura para que faça, e ele falou que ia fazer agora início de março, e espero que realmente aconteça. Além dessa questão da manobra na entrada da oficina desse morador, o quebra-mola ele foi colocado atrás, ou aliás, melhor, na frente de 2 bocas de lobo. Então, quando a chuva vinha com terra, ele entupia a descida da terra pelas essas bocas de lobo. E aí os moradores foram e reclamaram também que, além, como eu falei, dessa questão apontada na indicação com relação à manobra, a terra ficava parada porque a lombada tampava a boca de esgoto. Aí eu conversei com o encarregado, ele falou que vai tentar agora em março, se Deus quiser conseguir, fazer essa mudança aí. E a gente espera que consiga, porque eu acompanho também o trabalho do vereador e faz tempo que ele vem cobrando isso. Mas só salientando que, além da manobra na casa dele, no comércio dele, também influencia essa questão de ter sido colocado antes dessas bocas de lobo, aonde fica entupindo ali de terra na frente da casa dos outros moradores também. Do mais, boa noite a todos e até a próxima. Boa noite. Mais algum vereador? Então, não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão no dia 2 de abril. Obrigado a todos, a sessão está encerrada.